Boa noite, irmãos e irmãs. Eu dou as boas-vindas a todos e a todas vocês que estão nos acompanhando nesta semana formativa da série Tua Fé Te Salvou. Desde a semana passada já abordamos um tema que se refere ao sofrimento. Hoje também quero fazer uma espécie de continuidade desse tema, porém olhando para uma figura feminina, uma figura bíblica feminina. E abordando esse tema do sofrimento, vou pegar um aspecto entre vários aspectos do sofrimento. E hoje eu vou abordar com vocês aquilo que se chama da humilhação pública. E essa humilhação pública vou tratá-la me referindo a uma figura feminina bíblica que sofreu essa humilhação, mas graças à fé dela conseguiu superar esse momento de dificuldade. Nós sabemos que ninguém quer ser humilhado. A humilhação sempre toca o nosso íntimo, toca a nossa intimidade. Então, algumas vezes as outras pessoas, com a humilhação pública, algumas vezes as pessoas perdem mesmo o sentido da vida, caem mesmo na baixa estima de si, assim por diante. Então, hoje vamos ver a pessoa de Ana. Eu quero esclarecer que Ana que vamos ver hoje não é Ana, a mãe da Nossa Senhora, que nós costumamos chamar da Santana, mas não é ela, nem não é a Ana, a profetisa, que nós encontramos no capítulo 2 de Lucas, que quando Jesus foi levado ao templo, foi apresentado ao templo, se diz que tinha um velho homem chamado Simeão e tinha também uma viúva profetisa chamada Ana. Mas essa Ana que vamos abordar hoje é Ana, a mãe do profeta Samuel. Então, o que era Ana, na verdade? Ana era a esposa do homem chamado Eucana. Eucana vivia na região montanhosa do reino do norte da Palestina, naquele tempo, país de Jesus, antes do nascimento de Jesus. Palestina era dividida em duas partes, em dois reinos. O reino do sul, que se chamava Judá, tendo como capital Jerusalém, e o reino do norte, chamado Israel, tendo como capital Samaria. E Efraim era uma região de Israel, do reino do norte. Então, esse é o Cana, o esposo da Ana, tinha duas esposas. Ana, que era a primeira, e a segunda se chamava Penina, ou Felena, dependendo da tradição bíblica que vocês leem. Eu gosto muito de chamá-la de Penina, como o nome Penina significa pérola, e Ana significa graça, graciosa, benevolência ou favor. E Ana, que era a primeira esposa, era estéril. A esterilidade era uma das questões complicadas da época, do antigo Israel. Então vemos que a Eucana tinha duas esposas, portanto uma questão de poligamia que entra aqui. E a poligamia, quero esclarecer, no antigo Israel, no Oriente Médio, antigamente, não era compreendida como nós compreendemos hoje a poligamia. Algumas vezes nós compreendemos a poligamia numa perspectiva moral. Naquele tempo não era assim. A poligamia era compreendida numa perspectiva de poder, de riqueza e ao mesmo tempo de bênção. Por quê? Uma pessoa que tinha uma descendência grande, muitos filhos, era considerada como uma pessoa rica, uma pessoa poderosa, ao mesmo tempo uma pessoa respeitosa na sociedade. Então, quando uma esposa não tinha filho, quando uma esposa era estéril, era a grande desgraça do casal ou da família.
Então a poligamia era permitida pela lei judaica. A gente encontra mesmo no livro de Deuteronômio, capítulo 21, a gente vê claramente que a poligamia era permitida, mesmo nas antigas leis que foram estabelecidas pelos homens, nos antigos impérios que existia, sobretudo, por exemplo, no Império da Mesopotâmia, onde existia a famosa lei que se chamava do Código de Hammurabi. Lá se encontrava também essa questão da permissão da poligamia, sobretudo porque a poligamia permitia que o homem que tinha uma esposa sem ter essa capacidade de conceber, de ter descendência. Então a esposa estéril pedia ou permitia ao seu esposo de ter filho ou filhos com a sua serva ou a sua escrava. Se ela não tinha escrava, ele deveria pedir ao homem de procurar outra mulher que ele vai achar melhor. Na nossa linguagem chamaríamos de uma concubina, para ter filhos com ela. Isso vemos, por exemplo, no caso da nossa matriarca que conhecemos, a Sara, a esposa de Abraão, que pediu a Abraão de ter filho com a sua serva Agar, que depois teve o filho que nós conhecemos como Ismael. E aí Agar com Sara teve aquela briguinha que a gente conhece, que encontramos nas Sagradas Escrituras. E Ana se encontrava nessa situação justamente da esterilidade. Esterilidade naquele tempo era considerada como um castigo de Deus. Mesmo na compreensão do povo de Israel, a esterilidade era considerada como uma maldição para a sociedade, para a família inteira. Então uma mulher que era estéril era sempre discriminada, menosprezada, porque a vida dela não tinha sentido. Então, Ana se encontrando nessa situação, ela era sempre humilhada, discriminada. Então, provavelmente, ela que pediu a seu esposo Eucana de casar com outra esposa, com outra mulher, para ter filhos. Então, Eucana encontrou a Penina. Infelizmente, a Penina não respeitava Ana. Começava a menosprezá-la, a humilhá-la todo o tempo, porque ela tinha filhos e filhas. Então, como na tradição judaica, sempre as famílias se iam para o santuário sacrificar as coisas para pedir a bênção de Deus, Eucana também levava toda a sua família para um santuário, se chama Santuário de Silo. E aí ele sacrificava, ele dava sempre cada uma parte para sacrificar, e sempre ele previa a boa parte para sua esposa que ele amava muito, Ana. E parece por causa desse amor tão verdadeiro que Eucana tinha para com Ana, deixava com que a Penina ficasse com inveja contra Ana. Então ele a procurava todo jeito para magoá-la, para humilhá-la, para desprezá-la. Então uma vez indo para o santuário, a linda Penina procurou um meio para humilhar a Ana. E Ana esta vez não aguentou. Ficou todo o tempo chorando. Ficou, posso dizer, na nossa linguagem hoje, depressiva. Ficou somente chorando. As lágrimas não secavam dos olhos. E não comia mais. E Eucana, percebendo a dor da sua esposa, pergunta: mas querida, por que você está chorando assim? Por que está se entristecendo até esse nível? Você não come mais? Será que o meu amor que eu tenho para contigo não é melhor do que ter filhos, talvez, que você está desejando? Mas o amor, o carinho, tudo aquilo que Eucana fazia para Ana não preenchia o seu vazio, não conseguia consolá-lo. E aí, Ana, vendo a sua dor, estava cada vez mais aumentando por causa da sua rival Penina, ia sempre para o templo rezar. E uma vez, depois da festa, ela foi rezar no santuário.
Rezando no santuário, na entrada tinha um sacerdote chamado Eli, que é diferente do profeta Eli. E Ana ficava lá, murmurando, as palavras não saíam mais, porque ela sentia amargura, dor ou aflição que era aplicada sobre ela pela sua rival Penina. Então ela foi se entregar diante de Deus, rezando, pedindo só uma coisa para Deus. Ela pediu que Deus pudesse dar para ela um filho homem, pois se ela conseguir dar luz a esse filho ela vai consagrar esse filho para Deus, e a vida desse filho vai ser uma vida doada inteiramente a Deus. E justamente rezando, aí encontrou, infelizmente, uma certa incompreensão do sacerdote. Ele olhando ela tal, ela demorava na sua oração, ela começou a dizer, essa aqui bebeu muito vinho. Ela ficou embriagada mesmo. Ele se aproximou dela. Ele disse, mas você está demorando tanto assim? Você ficou bêbada? Você ficou embriagada? O que é? Então ele pediu mesmo para ela que ela saísse, dizendo, olha, sai primeiro, que a sua bebedeira termine, depois você vai voltar para rezar. A Ana disse, meu Senhor, com toda a aflição, com todo o sofrimento, meu Senhor, eu estou aqui não porque eu bebi vinho, nem porque eu bebi outra bebida forte ou alcoólica. Eu estou aqui porque estou aflita. Sou uma mulher que sofre. Então eu vim aqui para me desabafar diante de Deus, pedindo a sua graça para que Ele me ajude. Então Elias, escutando, vendo a dor dela, a abençoou, dizendo que a sua prece, o seu pedido, que o seu pedido seja atendido por Deus. E Ana saiu daquele lugar de oração, voltou, foi embora e começou a comer, sentiu uma certa paz no coração depois da bênção do sacerdote Eli e também depois dessa oração que ela endereçou a Deus. Ela voltou com o coração sossegado, em paz. Então, Eucana e toda a família, todos voltaram, e alguns dias ou alguns meses depois, Ana ficou grávida. A sua oração foi escutada e atendida por Deus. E concebeu, deu à luz um filho que se chama Samuel, que se tornou um grande profeta, um dos grandes profetas de Israel, que ungiu os dois primeiros reis de Israel, Saul e Davi. E Ana, depois de ter recebido essa graça, ele foi de novo consagrar esse filho a Deus. Ela não se apegou a esse dom que ela recebeu de Deus, mas devolveu a Deus aquilo que ele deu para ela. E Samuel passou toda a sua vida e cresceu num santuário de si. Irmãos, irmãs, vemos como Ana, que sofria toda a discriminação, a humilhação, Deus a elevou. Significa que houve uma passagem da humilhação humana para a elevação divina. Isso graças à sua oração constante, permanente e insistente. Essa oração acompanhada pela fé profunda em Deus. Para nos dizer que nós também, com as nossas dificuldades, algumas vezes o ser humano não consegue mesmo nos consolar. As melhores pessoas que nós conhecemos não conseguem nos dar resposta, não conseguem nos consolar. Somente Deus que dá resposta às nossas aflições, que consegue mudar a nossa vida, que pode nos fazer sair do abismo para nos trazer a um lugar de felicidade. Portanto, precisamos sempre confiar em Deus, ao mesmo tempo ter a
fé em Deus, rezar. A oração importante aqui, a chave da questão é a oração da Ana, uma oração permanente, insistente, cotidiana, que permitiu que Deus o ajudasse. Então, nós também precisamos continuar rezando diante das dificuldades que nós encontramos na vida, sem pecar a esperança, sem ficar desanimado. Então, nessa perspectiva de oração, uma pessoa de oração se percebe a partir também do seu agir. Ana não se vingou contra a sua rival Penina. Ela deveria dizer agora: eu sou também mãe como você. Fala a ele: eu sou também mamãe, agora eu sou graciada por Deus. Mas ela nem se vingou, nem pensou algo ruim contra a sua rival, que a menosprezava, que a humilhava todos os dias. Mas, em vez de se vingar, ela foi rezar. Ela compôs um cântico que nós conhecemos na Bíblia como o Cântico de Ana, ou a oração de Ana. Esse cântico que inspirou mesmo a Nossa Senhora para compor o seu Magnificat. É um cântico muito conhecido pelos judeus, até se diz que é a oração matriz de todas as outras orações que os judeus faziam. Então, queridos irmãos, queridas irmãs, nós queremos pedir essa graça do Senhor para que nos ajude a ter sempre essa graça de não perder tempo ou de não desanimar, mas confiar e rezando sempre. Que Deus nos abençoe todos e que nós aprendamos da Ana. Muito obrigado.